Transistor. O transistor ou transistor, do inglês transfer varistor, varistor de transferência, é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. Considera-se inventado em 1947 pelos físicos estadunidenses John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley. É composto de material semicondutor com pelo menos 3 terminais para conexão a um circuito externo. Uma tensão ou corrente aplicada a um par de terminais do transistor controla a corrente através de outro par de terminais. Como a potência controlada, saída, pode ser maior que a potência de controle, entrada, um transistor pode amplificar um sinal. Hoje, alguns transistores são embalados individualmente, mas muitos outros são encontrados embutidos em circuitos integrados. O transistor iniciou a era dos eletrônicos portáteis. O transistor é o bloco de construção fundamental dos dispositivos eletrônicos modernos e é onipresente nos sistemas modernos. Julius Edgar Lilienfeld patenteou um transistor de efeito de campo em 1926, mas não foi possível construir um dispositivo de trabalho naquele momento. O primeiro dispositivo praticamente implementado foi um transistor de contato pontual inventado em 1947 pelos físicos estadunidenses John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley. O transistor revolucionou o campo da eletrônica e abriu caminho para rádios, calculadoras e computadores menores e mais baratos, entre outras coisas. O transistor está na lista de marcos do IEE em eletrônica. 13 Bardeen, Brattain e Shockley dividiram o Prêmio Nobel de Física em 1956 por sua conquista em 4. A maioria dos transistores é feita de silício puro ou germânio, mas alguns outros materiais semicondutores também podem ser usados. Um transistor pode ter apenas um tipo de portador de carga, em um transistor de efeito de campo, ou pode ter 2 tipos de portadores de carga em dispositivos de transistor de junção bipolar. Comparado com válvula termiônica, os transistores são geralmente menores e requerem menos energia para operar. Certos tubos de vácuo têm vantagem sobre os transistores em frequências de operação muito altas ou altas tensões operacionais. Muitos tipos de transistores são feitos para especificações padronizadas por vários fabricantes. Etimologia. O termo provém do inglês transfer varistor, que em português representa varistor de transferência, como era conhecido por seus inventores. 5. O termo transistor foi cunhado por John R. Pierce como uma contração do termo transresistência. 678. História. O tríodo termiônico, um tubo a vácuo inventado em 1906, possibilitou a amplificação da tecnologia de rádio e a telefonia de longa distância. O tríodo, no entanto, era um dispositivo frágil que consumia uma quantidade substancial de energia. Em 1909, o físico William Eccles descobriu o oscilador de diodo de cristal 9. O físico Julius Edgar Lilienfeld depositou uma patente para um transistor de efeito de campo, FET, no Canadá em 1925, que foi planejado para ser um substituto de estado sólido para o tríodo 11 e 12. Lilienfeld também apresentou patentes idênticas nos Estados Unidos em 1926, 13 e 1928, 14 e 15. No entanto, Lilienfeld não publicou nenhum artigo de pesquisa sobre seus dispositivos, nem suas patentes citam exemplos específicos de um protótipo funcional. Como a produção de materiais semicondutores de alta qualidade ainda estava a décadas de distância, as ideias de amplificadores de estado sólido de Lilienfeld não teriam encontrado utilidade prática nas décadas de 1920 e 1930, mesmo se tal dispositivo tivesse sido construído. 16 Em 1934. O inventor alemão Oskar Riehl patenteou um dispositivo similar na Europa. 17. De 17 de novembro de 1947 a 23 de dezembro de 1947, John Bardeen e Walter Brattain da Bell Labs da AT&T em Murray Hill, Nova Jersey, nos Estados Unidos, realizaram experimentos e observaram que quando 2 pontos de ouro eram aplicados a um cristal de germânio, um sinal foi produzido com a potência de saída maior que a entrada. 18 Sendo considerado assim os inventores do transistor. O líder do grupo de física do estado sólido, William Shockley, viu o potencial nisso, e nos meses seguintes, trabalhou para ampliar o conhecimento sobre semicondutores. O termo transistor foi cunhado por John R. Pierce como uma contração do termo transresistência. 678 De acordo com Lilian Odezon e Vicky Deitcher, autores de uma biografia de John Bardeen, Shockley propôs que a primeira patente do Bell Labs para um transistor deveria ser baseada no efeito de campo e que ele fosse reconhecido como o inventor. Tendo desenterrado as patentes de Lilienfeld que haviam entrado na obscuridade anos antes,
Os advogados da Bell Labs desaconselharam a proposta de Shockley porque a ideia de um transistor de efeito de campo que usasse um campo elétrico como uma grade não era nova. Em vez disso, o que Bardeen, Brattain e Shockley inventaram em 1947 foi o primeiro transistor de contato pontual 16 em reconhecimento a essa conquista. Shockley, Bardeen e Brattain receberam conjuntamente o Prêmio Nobel de Física de 1956 por suas pesquisas sobre semicondutores e sua descoberta do efeito do transistor. 1920. Em 1948, o transistor de ponto de contato foi inventado independentemente pelos físicos alemães Herbert Mataré e Heinrich Welcker enquanto trabalhavam na Compagnie des Freins Signals, uma subsidiária da Westinghouse localizada em Paris. Mataré tinha experiência anterior no desenvolvimento de retificadores de cristal de silício e germânio no esforço de radar alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Usando esse conhecimento, ele começou a pesquisar o fenômeno da interferência em 1947. Em junho de 1948, testemunhando correntes fluindo através de pontos de contato, Mataré produziu resultados consistentes usando amostras de germânio produzidas por Welcker, semelhante ao que Bardeen e Brattain haviam realizado antes, em dezembro de 1947. Percebendo que os cientistas da Bell Labs já haviam inventado o transistor antes deles, a empresa se apressou em colocar seu transistron em produção para uso amplificado na rede de telefonia da França 21. Os primeiros transistores de junção bipolar foram inventados por William Shockley, da Bell Labs, que solicitou a patente 2.569.347, em 26 de junho de 1948. Em 12 de abril de 1950, os químicos Gordon Teal e Morgan Sparks, da Bell Labs, produziram com sucesso uma junção NPN bipolar que amplificava o transistor de germânio. A Bell Labs anunciou a descoberta deste novo transistor sanduíche em um comunicado de imprensa em 4 de julho de 1951 22-23. O primeiro transistor de alta frequência foi o transistor de germânio de superfície barreira desenvolvido pela Philco em 1953, capaz de operar até 60 MHz. 25 Estas foram feitas por gravura de depressões em uma base de germânio do tipo N de ambos os lados com jatos de sulfato de índio, terceira, até que ele tivesse alguns 10 milésimos de uma polegada de espessura. O índio galvanizado nas depressões formava o coletor e o emissor 26 e 27. O primeiro rádio transistor tipo protótipo foi apresentado pela Intermetal, empresa fundada por Herbert Mataré em 1952, na Internationale Funkausstellung Düsseldorf entre 29 de agosto de 1953 e 9 de setembro de 1953 28. O primeiro rádio transistorizado de bolso de produção foi o Regency TR-1, lançado em outubro de 1954 produzido como uma joint venture entre a divisão de regência da Industrial Development Engineering Associates, IDEA e Texas Instruments de Dallas, Texas. O TR-1 foi fabricado em Indianápolis, Indiana. Era um rádio quase de bolso com 4 transistores e um diodo de germânio. O desenho industrial foi terceirizado para a firma de Chicago Painter, Teague e Peter Thiel. Foi lançado inicialmente em uma das 4 cores diferentes: preto, branco, vermelho e cinza. Outras cores deveriam seguir em breve 29, 30, 31. O primeiro autorrádio de produção transistor foi desenvolvido pelas corporações Chrysler e Philco e foi anunciado na edição de 28 de abril de 1955 do Wall Street Journal. A Chrysler havia fabricado rádio para todos os transistores, o Mopar modelo 914 hora, disponível como opção a partir do outono de 1955 para sua nova linha de carros Chrysler Imperial de 1956, que atingiu os andares da concessionária em 21 de outubro de 1955. 32-33. 34. O primeiro transistor de silício em funcionamento foi desenvolvido na Bell Labs em 26 de janeiro de 1954 por Maurice Tannenbaum. O primeiro transistor de silício comercial foi produzido pela Texas Instruments em 1954. Este foi o trabalho de Gordon Teal, um especialista no cultivo de cristais de alta pureza, que já havia trabalhado no Bell Labs. 35, 36, 37. O primeiro MOSFET efetivamente construído foi de canha-tala no Bell Labs em 1960. 38. Importância. O transistor é o componente ativo-chave em praticamente todos os eletrônicos modernos.
Muitos consideram ser uma das maiores invenções do século XX. 39 Sua importância na sociedade atual depende de sua capacidade de ser produzida em massa usando um processo altamente automatizado, fabricação de dispositivos semicondutores, que alcança custos surpreendentemente baixos por transistor. A invenção do primeiro transistor na Bell Labs foi nomeada como um marco na IEE em 2009 em 40. Embora várias empresas produzam mais de 1 bilhão de transistores embalados individualmente, conhecidos como discretos, a cada ano 41 a grande maioria dos transistores agora é produzida em circuitos integrados, muitas vezes encurtados para IC, microchips ou simplesmente chips, junto com diodos, resistores, capacitores e outros componentes eletrônicos, para produzir circuitos eletrônicos completos. Uma porta lógica consiste em até cerca de 20 transistores, enquanto um microprocessador avançado, a partir de 2009, pode usar até 3 bilhões de transistores, MOSFETs. Ponto 42 Cerca de 60 milhões de transistores foram construídos em 2002. Para cada homem, mulher e criança na Terra. Ponto 43. Um transistor Darlington aberto para que o chip transistorizado, o pequeno quadrado, possa ser visto dentro dele. Um transistor Darlington é efetivamente 2 transistores no mesmo chip. Um transistor é muito maior do que o outro, mas ambos são grandes em comparação com os transistores na integração em grande escala, porque esse exemplo específico é destinado a aplicações de energia. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.